E um ano depois do assassinato, a triste perda daquela moça personal trainer, a Andressa Serantoni, a justiça marca agora, gente, o exame de sanidade mental do acusado desse crime aí. Não só dele, né? Porque a gente tem outros envolvidos também. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Kleber Luiz, que vai entrar aqui com a gente. Você tem acompanhado junto comigo, junto com a nossa equipe, desde esse caso. Eu me lembro que eu estive lá na época e fiquei surpreso em ver que esse crime teve a participação, inclusive, da mulher desse homem que trabalhava com jardinagem, poda de árvores. Qual que é a moral dessa história aí? Por que exame de sanidade nesse momento, ô Kleber? Boa noite para você, amigo. Pois é, boa noite para você, Nelson, boa noite a todos. Na verdade, a Justiça atendeu um pedido do advogado de defesa, né? Que ele alega que eles não estavam em condições, em plenas faculdades mentais à época do crime, que eles sofriam de problema. E é claro, essa é uma estratégia da defesa, porque eles são réus confessos, inclusive foram presos em flagrante pouco tempo após o crime. É uma tentativa da defesa, porque se eles forem considerados, né, inimputáveis por conta desse exame, se comprovar que eles realmente têm algum distúrbio, algum problema, eles não vão para a cadeia, eles vão para um sanatório, vão para um hospital psiquiátrico, né? Então é uma tentativa da defesa, na verdade, de aliviar o desfecho dessa história para eles. E esse exame de sanidade mental, pelo menos do Joel Fernandes, já está marcado, é para o dia 26 de agosto. Já o exame da Cidileide Normanha, que é a esposa dele, a Justiça ainda não definiu uma data, também foi autorizado o exame para ela, só que ainda não há uma data. Os dois, tanto o Joel quanto a Cidileide, eles estão presos desde o dia do crime, como eu já disse, crime que inclusive completa um ano hoje, uma data muito triste, é um crime que chocou e revoltou toda a nossa região, o Brasil também, inclusive nós mostramos até nos telejornais de rede aqui da Record TV. E esse crime que completou um ano, eles estão presos em Pinheiros desde então, né? Foram inclusive denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado. E agora a gente aguarda, então, né, o desfecho dessa história, a gente aguarda o resultado dos exames e que a justiça seja feita, né? Na época do crime, inclusive, a gente foi lá, como você mesmo disse, e a gente soube que tanto a Cidileide quanto o Joel, eles costumavam filmar os vizinhos, já tinham problemas com o pessoal da vizinhança. Na época, inclusive, eu fiquei surpreso quando eu soube que haviam algumas crianças na casa, né? Você deve se recordar disso, e os vizinhos nem sabiam da existência dessas crianças que sequer saíam para ir para a escola, a casa era toda fechada, era realmente uma situação muito estranha, que eu pelo menos encontrei lá quando eu estive para poder acompanhar este caso. Então agora vamos aguardar, né, o desenrolar dessa história, eles continuam presos lá em Pinheiros e a gente segue neste caso, né? Como eu disse, uma data muito triste, hoje um ano exatamente deste crime, agora com essa novidade, pelo menos o processo está andando devagar, mas está. E a gente espera que a justiça seja feita, porque não vai trazer a Andressa de volta, mas pelo menos vai dar um pouco mais de tranquilidade, de paz para essa família, né? A gente volta com você aí, Nelson. Exatamente. Inclusive, depois que esse caso aconteceu, a Vara da Infância e Juventude prontamente foi investigar o passado, né, se existia algo que desabonasse a convivência dos pais com essas crianças. Eu sei que eles têm uma avó materna ou paterna, me desculpe aí se eu estiver equivocado, na região de Andradina, e depois dessa apuração, a Vara da Infância e Juventude determinou, né, estabeleceu um destino para essas crianças. A gente não tem essa informação, por quê? Porque tudo que envolve criança tem um determinado sigilo até para preservação da integridade dessas pessoas. Mas a gente tem a certeza absoluta que a Vara da Infância e Juventude, a de São José do Rio Preto principalmente, tem uma energia, né, e uma eficiência muito grande na resolutividade, para resolver esse tipo de situação. E tomara, Kleber, que tenha um julgamento digno, né? Porque é muito fácil, depois de um crime bárbaro desse, alegar insanidade, loucura, e aí ter, né, uma pena mais branda e voltar para as ruas ainda mais rápido do que desses crimes bárbaros que a gente vê. Fica aí a dor para a família, né, amigo? Infelizmente, não tem aniversário nessa hora, né? Tem muita tristeza, é uma data que marca para toda a vida, né, Kleber? Exatamente, né? O que a gente espera é que a justiça seja feita nesse caso, e que eles fiquem presos, né? Até porque, não sou perito para dizer se eles têm ou não algum distúrbio, mas geralmente essa é uma tática, não é nova, né? Em casos como este, que não há como se safar da acusação, normalmente a defesa tenta esses artifícios, como pedir esses exames. E é um direito, né? O direito à ampla defesa está garantido na Constituição, então vamos acompanhar de perto essa história.
Kleber, obrigado pela sua participação, bom descanso para você e bela camisa, viu, amigo? Tá combinando aqui com o nosso estúdio novo e provisório, tá? Segunda-feira a gente volta aqui com a cara reformulada, eu, Kleber, toda a equipe Record. Vai descansar, amigo, bom trabalho, bom descanso para você que hoje você pulou mais que pipoca, foi para IPA, foi para a região e agora tá aqui com a gente. Agradeça também ao Edmilson China.